Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MotoCast, o podcast onde as suas dúvidas sobre o universo da lubrificação e muito mais também são respondidas. E eu digo muito mais porque hoje a gente tem um episódio especial falando de segurança sobre 2, sobre 4 rodas. E para isso a gente trouxe alguns convidados muito especiais. Primeiro, a minha colega, jornalista e piloto jornalistando, jornalista pilotando, que nem eu, Karina Simões. Satisfação, muito bem-vinda. Satisfação toda minha. Muito obrigada pelo convite, Cássio, Motu, todo o time aí. Um prazer estar com os senhores aqui também. Portas sempre abertas também para o nosso glorioso Rutenberg Fonseca, que é diretor de marketing da Pirelli e entende muito desta coisa muito importante do seu carro, sua moto, chamada pneu, não é isso, Rutenberg? Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês, com a Karina, como sempre, nossos amigos aqui da Motu. E vai ser bom para poder desvendar um pouco das dúvidas de vocês aí sobre pneu. Bacana. E quando a gente fala de segurança, a gente fala também muito de manutenção preventiva do seu equipamento. Por isso a gente tem aqui o Caio Freitas, que é engenheiro de aplicações na Motu também. Eu não vou nem dizer bem-vindo, que você está em casa, né? Que estou em casa aqui. Eu conheço bastante a Casa Motu aí. Participando aí, prazer em participar aí do podcast. Se você não está acompanhando o MotoCast ainda, que vergonha, hein? Já estamos no 11º episódio, mas a gente está sempre abrindo caixinhas de perguntas onde você manda as suas dúvidas. E aproveitando aqui a presença do Rutenberg, e Karina, por favor, considere-se aqui uma co-âncora também, além das minhas perguntas, também traga as suas e também as suas respostas, é claro, porque jornalista é assim, né? A gente sabe de tudo um pouco mal, né? Exatamente. Bom, Rutenberg, a primeira pergunta sobre pneu que tem aqui é a mais ampla possível, mas a gente sabe que tem toda uma técnica por trás aí, que é como saber a hora de trocar o seu pneu, afinal. Então, todos os pneus eles têm um índice de desgaste, né? A gente chama de TWI. E geralmente o pneu vem com 8 milímetros de escultura e o desgaste dele chega no TWI, restando aproximadamente 1,6. Ali, já pelo código de trânsito, já é passível de multa, se você tiver com menos de 1,6, e é fácil para o guarda, para o policial ali enxergar o limite indicador da profundidade da escultura. O que a gente sempre recomenda né, obviamente o pneu com novo, ele drena muito mais água numa situação de emergência, numa situação de frenagem, do que ele quando chega a 1,6. Então, assim, tenta não chegar no 1,6, tenta chegar ali em 2, já trocar, principalmente prezando pela segurança. Esse meio milímetro que você vai ganhar ali desses 2 para 1,6, às vezes um pouquinho que você vai economizar numa... não vou trocar na revisão agora do carro na concessionária, numa loja de pneu, vai implicar na sua segurança no dia a dia. E eu acho que é pouco, perto da importância que tem, né? A gente agora em maio, falando do Maio Amarelo e tudo, é pouco se você levar em consideração o risco que você tem usando um pneu já desgastado. E você não precisa de um paquímetro para fazer essa medição aí de 8 milímetros, 2 milímetros. O próprio pneu te conta isso, né? Conta. Se você olhar, geralmente os pneus do eixo de tração, eles têm um desgaste muito maior, tanto na moto quanto no carro, do que o eixo que você não tem a tração. Então, se você olhar ali, cara, dá para medir, é só você olhar. Tem, geralmente, se você vira o pneu, por exemplo, no eixo dianteiro, vira o pneu para o lado ali com o volante, dá para ver onde está o indicador de desgaste, dá para saber o quanto tem ainda em relação a um pneu novo. E na dúvida, se quiser ter um pouquinho mais de trabalho, você pode pegar e olhar no step do carro, você vai ver o quanto vem no pneu novo e o quanto tem ali sobrando para aquele pneu que já está usado. Legal. Karina, não sei se você concorda comigo, é uma máxima aí do automobilismo que eu concordo em gênero, número e grau, que é o pneu bom e também o pneu que não está desgastado, né? Onde é que você mede tanto a qualidade do pneu em termos de gripe, mas também o estado de conservação que ele está é na chuva, né? É na hora do molhado. Nossa, ainda mais quando a gente está falando de moto, né? Porque, enfim, no carro tem toda a questão do peso, né? De aquaplanar, e você perder o controle, mas na moto você é o para-choque ali, como dizem, então na chuva... a questão da calibragem é extremamente importante também, né? Não adianta estar com o pneu zero, com a calibragem errada, que ele não vai oferecer o máximo da segurança e da performance também. Então, acho que são pontos muito importantes, assim, a gente prestar atenção na qualidade do pneu, no desgaste do pneu e, enfim, algo também que eu acho que vale muito é que as pessoas, às vezes, escolhem o pneu errado para o tipo de uso e para o tipo de produto, né, Ruth? Geralmente as pessoas escolhem o pneu pelo design, né? Pela estética, assim como escolhem a roda, enfim, uma série de outras coisas. E obviamente que aí você pega uma moto, coloca um pneu diferente, mais bonito, vai mexer na estética da moto. E todo mundo gosta, né, de andar numa moto bonita, num carro bonito.
mas você tem que entender o que você espera do pneu, né? O que você espera dele. Porque cada pneu, cada tipo de desenho, cada tipo de uso, né? Um 70-30, um 80-20, um 90-10, ele vai te privilegiar numa situação de uso principalmente de segurança. Então, se você colocar um pneu muito blocado para andar na cidade, provavelmente numa situação de frenagem, de emergência, você não vai ter a melhor performance possível. Então, é sempre legal você entender o que você quer, né? O que você precisa, qual é o teu uso. Até para que você tenha realmente uma relação custo-benefício com o produto de acordo com o que você espera, né? Então, colocar um pneu muito blocado para andar no asfalto, você vai perder ele muito rápido. E aí talvez você diga, poxa, eu coloquei um pneu blocado porque talvez ele durasse mais, tem mais borracha. Mas na verdade ele desgasta muito mais. Então é sempre borracha importante... mais macia também, né? No caso do pneu... E ele vai ter muito mais atrito, né? Sim. Os blocos têm muito mais atrito com o asfalto. E vão privilegiar um desgaste. E talvez você diga, poxa, fiquei chateado que o pneu durou pouco. Mas na verdade ele não era para aquele uso. Então é sempre importante ter isso em mente. É legal você comentar isso, Ruth. Até, Caio, a gente tem comentado muito aqui no MotoCast, né? As pessoas precisam ter Eu usei a palavra honestidade consigo mesmo, né? Você tem que saber refletir realmente qual é o seu perfil de uso, né? Para usar o produto correto, né? A gente estava falando de óleo de corrente, né? O cara pega a moto esportiva, não, vou botar um C4 ali porque eu realmente acelero e tal. Acho que E aí anda na rua, acumula um monte de sujeira e acaba estragando. Exatamente. A gente conversa com os colegas aí, fabricantes de pneu, a gente compartilha bastante essa necessidade de atender uma especificação correta, o uso correto, se o uso severo ou não, se ele é da esportiva ou não. E realmente, às vezes, você quer utilizar o produto inadequado, porque você quero dar o 299 lá com uma moto que não era para dar, né? Então a gente acaba sofrendo bastante e tem os mesmos alguns desafios compartilhados aí. E é uma coisa importante, né, também do pessoal em casa ter noção. Marcas como a Motul, como a Pirelli, né? O óleo é o sangue do carro da moto. O pneu é aquela velha máxima também, é o único ponto de contato do veículo com a superfície, né? Do super carro de 5 milhões de euros até a CG mais simples, a Pop mais simples, todos só estão interagindo com o mundo através dos pneus. Então, marcas como a Motul e a Pirelli estão muito na origem, né? na rotina dos fabricantes, das montadoras, na hora de desenvolver um carro e uma moto, e por isso os produtos são muito pensados para usos específicos, né? É verdade, a gente tem uma liderança hoje que é original, então a maior parte das motocicletas fabricadas no Brasil, elas já saem com pneu Pirelli ou Metzeler, né? Que também é a nossa marca, de fábrica. Isso vem muito do desenvolvimento dos compostos, né? E aí quando você fala, poxa, uma CG, uma Pop, né, uma Bis, uma moto de baixa cilindrada, o que tem a ver com uma competição? A competição pra gente, um World Superbike, por exemplo, uma Ilha de Man, ele traz uma oportunidade de testar o produto num laboratório a céu aberto. Então você trabalha com dinâmicas de carcaça, de resistência a choque. Porque, por exemplo, quando você pega um World Superbike, é uma pista, né, um circuito fechado. Você não tem buraco, você não tem uma pedra, você não tem nada ali de um obstáculo. Então o pneu ele vai privilegiar uma carcaça que seja mais macia, que vai dar a máxima aderência ao solo e vai transmitir toda a potência daquela motocicleta para o guidão da moto, para o piloto poder sentir onde ele está indo. Já quando você fala da Ilha de Man, que é um circuito de rua, aí sim você tem os obstáculos, né? Tem guia de calçada. Você tem muita coisa. E aí se assemelha um pouco à rotina de quem anda na cidade. Uma carcaça um pouco mais robusta para aguentar esses choques, mas sem perder o grip e a aderência que você tem, principalmente num solo molhado, que geralmente está úmido o piso. Então, toda essa tecnologia que é desenvolvida nos circuitos, nas competições, ela é trazida, né, proporcionalmente para os pneus de rua. E por isso que as montadoras privilegiam e até dão preferência para o Pirelli em relação a outras marcas, justamente por esse trabalho de desenvolvimento que a gente tem e que acabam contribuindo também para a ciclística e segurança da motocicleta. Deixa eu pegar o gancho aqui de Ilha de Man, porque nós estamos gravando esse episódio aqui poucos dias antes da Karina embarcar para lá, para realizar, eu acho que algo que é o sonho de qualquer jornalista que gosta de moto velocidade, é ver de perto esse evento, que é uma grande insanidade. Nossa, eu tô contando os minutos, assim, até quando a Motul me convidou aqui, né? Eu vim aqui, eles me entregaram uma caixa e tal, e eu achei que era outra coisa, nada a ver. Quando eu abri a caixa, eu falei, nossa, não acredito que isso vai acontecer. Realmente é a corrida de motos mais antiga do mundo, né? E é uma insanidade. O Rafael Pasqualin, também piloto Pirelli, foi o único brasileiro a competir por lá. É um
lunático, né? Porque é uma coisa assim que... Eu me lembro de um caso do Pasqualin, né? Porque foi feito um documentário na época, né? E ele se apresentando para os outros pilotos lá. Ah, e o que você faz? Ah, eu sou jornalista. O quê? Você tem uma profissão? Como que você está correndo aqui? Porque é uma galera que não tem amanhã, assim, né? Não, o Rafa é um persistente, assim, determinado, né? Conseguiu grandes feitos aí em corridas de rua. A gente sabe que para ser piloto no Brasil, você sabe muito bem, não é fácil, né? E, cara, piloto de rua, de corrida de rua, ainda, que é algo que a gente praticamente não tem aqui, né? É pior ainda, né? Então, enfim, é muito orgulho, assim, poder experimentar um pouquinho de um gostinho de uma corrida onde o Rafa, né, esteve por alguns anos participando. E, assim como o Pikes Peak, que foi uma experiência incrível que eu tive, são corridas muito raiz, sabe? Você tem contato com aqueles pilotos, cara, que, sabe, muitos são 50 a mais e estão ali acelerando mais que todo mundo, porque conhecem, porque, assim, não adianta ser jovem, em forma e estar ali, né, competindo como um piloto jovem. Você tem que ter muita experiência, porque ali não tem margem para erro. Então, acho que vai ser muito louco essa experiência de estar lá na Ilha de Man. Aguardamos ansiosamente os conteúdos aí que a Karina vai produzir por lá. Mas voltando, já encararia acelerar na Ilha de Man, não? Ilha de Man, acho que nem é para poucos mesmo, realmente. Só assistir, né? Até puxando o gancho aí, a Motul, ela completa em 2023 170 anos e sempre fez parte, né, do DNA, tá presente, né, assim como a Pirelli, nesses laboratórios a céu aberto, né? Então, os projetos lá começam sempre pelo pneu, toda a dinâmica, mas depois a gente vai entrando nos sistemas de suspensão, garantir que esse pneu vai continuar com o contato lá, e daí entra nos nossos produtos nessas condições de especialista, não só o óleo de motor, não só o lubrificante da corrente, mas esses produtos para garantir o bom funcionamento e a boa dinâmica também. Não adianta nada, às vezes, o cara investiu lá no pneu, né, para competir ou na Ilha de Man, ou então para rodar aqui dentro da cidade, e ele não consegue ter uma moto que vai entregar ou vai desempenhar tão bem. Então ele tem que sempre tá tendo tudo ali para entregar boa performance, a boa eficiência ali do equipamento, né? É legal você usar essa expressão, né? E Motul e Pirelli são marcas que sempre tiveram competição no DNA, e eu sempre... acho que a Karina, com certeza, também, a gente tem um carinho a mais no coração, né? Por marcas que a gente vê que estão sempre... em bom português, colocando a cara para bater nas arenas mais exigentes, né? Não, eu tive a oportunidade de estar em Le Mans, que você também tá indo aí, né? E ver o trabalho da Motul ali com as equipes, assim, foi um negócio surreal também, né? É um corre daqui, corre dali, pega o óleo e analisa. E, assim, você vê que a marca vive aquilo, né? Realmente tá no DNA e é um laboratório. E agora a gente está indo também para Misano, para comemorar os 20 anos da Pirelli como fornecedora oficial dos pneus da Superbike. Sim. Então, também, né? 20 anos ali na competição, então um desenvolvimento... bastante, né? Que legal demais. Absurdo. Vamos voltar aqui, então. A gente já teve um episódio de... Se deixar aqui, a gente começa a falar de automobilismo, de motor velocidade. Mas já tivemos um episódio racing aqui no MotoCast. Vamos voltar um pouquinho para essa... importância da manutenção preventiva e, no caso do pneu, da calibragem, né? Que é uma coisa que eu acho que a galera associa muito a... se deixar o pneu murcho vai consumir mais combustível, mas tem um lado de segurança e performance muito importante também, né? A calibragem do pneu é muito importante na dinâmica do carro, né? A questão de consumir mais combustível no carro ou na moto, ela é real. Então, o pneu ele faz parte, né? A força que o motor faz para girar a roda, né? E para aquela resistência ao rolamento do pneu, ela consome uma boa parte do combustível no uso da moto ou do carro, mas principalmente na parte de segurança, porque quando você trabalha com o pneu numa pressão irregular, você vai acabar promovendo um desgaste irregular, então você vai ou gastar muitos ombros ou muito centro do pneu. E na moto, no caso, Explica você vai... o que é o ombro do pneu. O ombro são as laterais ali, né? Sim. Logo acima, onde está a descrição da medida do pneu, tem aquela dobrinha ali, é o ombro. Então, quando você usa o pneu murcho, a tendência é que ele dobre a banda de rodagem central, a parte central da banda, e você gaste muito ali os ombros. E quando ele está muito cheio, ele vai ovalar mais. Você vai gastar muito mais a parte central. No de moto é um pouco diferente, porque no pneu de moto, a banda de rodagem, que é aquela parte ovalada, é a parte mais macia do pneu, e os ombros são a parte mais dura, porque no carro o ombro faz uma parte do trabalho de amortecimento, né?
E no pneu da moto, o ombro mais rígido faz a parte do trabalho de segurar você, quando você inclina a moto para não dobrar e você cair. Então tem toda uma parte dessa dinâmica. E quando você trabalha com a pressão errada, você perde toda essa dinâmica de uso, tanto no carro quanto na moto. Todo o trabalho que o engenheiro fez no desenvolvimento, você joga fora. Não né? só o desenvolvimento do pneu, mas do carro também. Por isso que a gente fala, qual é a melhor pressão que você deve usar no pneu do carro ou da moto? A que está no manual do fabricante. O fabricante testou incansavelmente ali a pressão e ele entende que aquela pressão recomendada no manual, e eu acredito até que para o lubrificante, né? Qual é a recomendação dele? É a perfeita, para você manter o teu veículo ali no melhor estado. Tanto de segurança quanto de manutenção. Por isso que chama manual de instruções, né? Você deve seguir ali as instruções. A gente tem um outro convidado aqui, o Rutenberg tem que pegar um voo para Ilha de Man aí, compromisso, mas vamos pegar uma saideira aqui, Rutenberg, das perguntas da galera. Além de calibragem, qual é o tipo de cuidado que o consumidor precisa ter para prolongar a vida útil aí do pneu? Porque também é uma despesa significativa, né, no dia a dia de quem tem carro e moto. A calibragem é um dos principais, porque ela vai sobrecarregar a temperatura e a carcaça do pneu sempre, né? Mas é bom você sempre trabalhar colocando, por exemplo, lavou o pneu, lavou o carro, né, levou para lavar. Usar aquele pretinho adequado no carro, no caso de pneu de carro, não aquele caseiro que o pessoal usa, que vai uma série de produtos químicos. E no de moto não passa nada, né? De moto você não passa pretinho, você não passa nada ali, porque é um risco muito grande. E você tem que pensar sempre onde você está comprando o pneu, né? Então, no estado de conservação. Então, da maneira que ele for armazenado, ele vai acabar deteriorando ou não o composto de borracha. E sempre que você parar o carro, tentar parar num lugar que seja um pouco mais seguro, tentar olhar a parte de buracos, né? E sempre acompanhar principalmente também a geometria do veículo e a parte do balanceamento da moto, que isso vai promover um desgaste mais regular e vai manter você em segurança. Não adianta manter a calibragem em dia se o alinhamento, o balanceamento do carro vai gastar de forma não uniforme. Né? E na dúvida sempre anda com um tire repair da Motul no carro. Até comentar, né? A gente sempre recomenda, assim, seguir a recomendação do manual de instruções, basear então o uso da calibragem correta, manter lá antes de chegar no 1,6 milímetros, mas a gente está sujeito a essas questões emergenciais, né? Parei num lugar onde eu tive algum problema, tive alguma perfuração, a gente tem um produto dentro da nossa linha MC Care, então é a linha de cuidados com a moto, com o motociclista, é uma linha bem completa, né? A gente vai explora bastante no MotoCast, mas esse produto então seria um produto P3 Tire Repair, que você consegue fazer o uso, então, para casos emergenciais de perfuração no pneu, né? Então, ele vai restaurar o pneu e reinflar o pneu para que você consiga chegar até um posto seguro, um local adequado. Às vezes, você não tem ali um acostamento nem adequado para você fazer. É um serviço rápido para você chegar e conseguir fazer a troca do pneu adequado seguindo as instruções. Eu indico para todas as mulheres que falam, mulherada, vocês têm que levar um desses dentro do carro ou quando você vai sair de moto, porque, cara, não dá pra gente ficar, né, às vezes no carro com criança, ficar parado, e é real, assim, lá nos Sertões, lembra que Sertões, vocês o pessoal tem amarrado nos Sertões dos UTVs, todo lado que dá pra amarrar, você não sabe mais o que é estrutural e o que é P3, que quase que vira uma gaiola de P3. É verdade. É obrigatório na mochila aí de qualquer motociclista, sem sombra de dúvidas. Legal demais, Rutenberg, por favor, dê aí as suas arrobas, onde é que a galera encontra material sobre a Pirelli, sobre essas dicas de segurança. Vocês podem seguir, né, o Pirelli BR, que é o nosso canal oficial no Instagram, e também entrar no site pirelli.com.br, que tem todas as dicas aí de manutenção, inclusive o nosso portfólio, os lançamentos, e também a parte do nosso e-commerce, onde você pode buscar através do site da Pirelli os pneus, tanto para carro e para moto, nos revendedores que são nossos parceiros. Legal demais, muito obrigado. Caio e Karina, fiquem aí, o Rutenberg se despede, mas a gente volta com um outro convidado muito especial. E pela magia da televisão na internet, trocamos o Rutenberg aqui pelo Brumel Neto da LS2, que é outro especialista em segurança, né? A LS2 é uma das marcas mais icônicas de capacete do mercado brasileiro, que eu carrego na cabeça diariamente. O meu capacete de uso diário é um Spitfire, que une aí toda a segurança também com um pouco de estilo, né? Que ninguém é de ferro. Mas Karina também é uma pilota LS2, né? Também. E eu acho que a questão de capacete, né? Quando trocar, aquela velha história, derrubei no chão, preciso trocar. Tem muitas dúvidas da galera em relação a isso, né, Bruno? Sim, a galera confunde muito o tempo de validade, isso é uma das principais questões que a gente recebe muito. Pô, até entrando nesse tema, o capacete, ele existe validade? Ele não é um bem perecível. Então,
com isso ele não tem validade. Porém, vai do seu uso, porque ele esquenta, esfria, suor, então a espuma vai deteriorando isso com EPS. Então você acaba tendo que trocar o capacete depois de um tempo, como uma roupa, como um tênis. Eu acho que uma boa régua, não sei se você usa essa régua aí na sua rotina de troca de capacete, Karina, se tá achando que tem que trocar, é porque tem que trocar. Essa é a minha régua científica. Eu respondo isso para muitas pessoas que me perguntam, já tô com capacete faz um tempo e tal. Ou até quando alguém me perguntam, eu quero, sei lá, eu faço um uso mais versátil da moto, tenho um capacete só, quer gastar uma fortuna. Eu compro, então, 2 tipos de capacete, um mais versátil, o outro que é um capacete mais touring para você viajar, um pouquinho mais caro, mas mais leve, que vai te oferecer, sei lá, de repente uma viseira interna, que é um super conforto. A LS2 tem uma linha absurda de capacetes para todos os tipos de uso. E como a gente estava falando aqui com o Ruth, né, com relação a pneu, o capacete você tem que entender qual que é o uso que você faz da moto. Não adianta você comprar um Thunder, que é um capacete todo em fibra de carbono, animal levíssimo, que é um capacete que você vai fazer um investimento maior, se você vai rodar no dia a dia para ir e voltar do trabalho. Sim, não precisa, né? Eu acho que você falou uma coisa chave, né? Quando a gente... ninguém tem a expectativa de comprar uma moto ou um carro que vai bater 300 por hora no fim da reta em Interlagos e também poder pegar a trilha de Castelhanos em Ilhabela. Não. Ou você vai fazer uma coisa ou outra. O capacete também é isso, né? O segredo é você... o Spitfire, por exemplo, que eu uso, que é o capacete aberto, quando eu vou pra pista, de forma alguma eu vou usar esse tipo de capacete. Você tem que ter mais de um, né? Se você tem um uso muito variado. Cada modelo tem o seu uso específico. Então a gente vê muito em São Paulo a galera de scooter. Tem a pessoa que é o capacete fechado, que é para o uso dia a dia, a pessoa vai trabalhar e volta, ou o próprio motoboy. E tem aquela pessoa que quer usar o capacete aberto. O de viseira, com óculos internos, ou só o de viseira. Então aí tem... A pessoa que viaja, o cara quer um capacete touring, então acaba que você, se for pegar em casa, você vai ter 2, 3, 4 capacetes. Um para cada função. Você fala, putz, esse aqui é o de ir pra pista, então ele só vai com a moto de pista. Posso usar ele na estrada? Pode. Ele é homologado, o capacete, em todas as questões, ele tá ali para isso. Então no caso, igual a Karina mencionou, o Thunder, você pode usar ele na estrada? Pode. Pode usar ele em Interlagos? Pode, num track day de moto. Isso sem dúvida nenhuma. Desculpa te interromper. A LS2 lançou um capacete que me ajudou muito nas viagens, principalmente para lançamento de moto Big Trail, que a gente, né, as Big Trail, você sabe, acelera muito, né? Então você tá na estrada num evento internacional, os caras não vão a 120, né? Sim. Hipocrisia, é mentira, né? Não vão. Então, assim, os caras, né, mão colada, não dá para eu levar um capacete de off, porque no dia seguinte eu vou ter off. Então, como que eu, né? Como levar 2 capacetes? Então, às vezes, eu viajava com 2 capacetes, um off, porque o off-road geralmente pesado também, e um, né, capacete mais touring para andar na estrada. E aí a LS2 veio com o Explorer, que arregaçou. Que é um capacete que ele tem até 3 versões. Você pode usar ele com um óculos de 3 em 1. motocross, com a viseira, com pala, ou usar ele e tirar a pala. Ele vira um capacete para andar de naked, ou até de esportiva. E ele, ainda mais sendo full carbon... Então, assim, ele é um capacete que ele atende todas as opções. Na real, o capacete que eu uso dia a dia, viagem de Big Trail, off-road, esse mesmo esquema, estrada. Então, assim, de A a Z, ele atende... Acho que a tecnologia, né, e, enfim, as 1001 possibilidades também de estudos aí da LS2 acabam proporcionando isso, né? A gente tem um produto mais completo que você consegue usar. Só tenho grana para ter um capacete. Junta um pouquinho mais. Sim. E pega um Explorer. Ainda mais quando é sua vida, que a gente fala. A gente estava falando disso, o pneu e o capacete são as dois maiores itens de segurança, né? Não dá para... A gente sabe que as coisas... Nada tá barato hoje em dia, né? Mas são as duas coisas que você, de forma alguma, deve economizar. E você precisa cuidar, fazer a manutenção preventiva. E a Motul tem uma linha completa de cuidados para o casco, né? Bom, a gente estava até comentando, inclusive, sobre essa linha MC Care, né, com o Rutenberg, falando dos pneus. A gente tem os produtos aí que são para uso no capacete, de cuidado, né, de revisão do capacete, manutenção do capacete. O pessoal, às vezes, já acostumou... ou está se acostumando cada vez mais com essa manutenção, revisão preventiva da moto, o capacete não é diferente. A gente tem um cara que ele é o M1,
para limpeza externa, né, do capacete, tanto do casco, seja ele de fibra de carbono, igual você falou que é o seu, seja ele de um plástico injetado, a viseira, seja ela brilhante, seja ela transparente, ele faz a limpeza, né, do capacete. Então, além de garantir a segurança, é importante você ter seu campo de visão ali bastante garantido também. Te dá mais segurança. O que vai te dar mais segurança. E ele também repele um pouco da sujeira. Exato, isso ele tem um pouco também. desse removedor de insetos, né, dessa matéria orgânica que vai acumulando para quem pega bastante estrada, mas ele é tão eficiente ali que ele repele um pouco, até você, quem presta bastante mais observador ali na viseira, até acumula bem menos água ali quando você começa... Quando chove faz uma diferença fenomenal. Falando É. como motociclista agora. E ele é cheiroso também. A viseira suja, galera, ela é uma coisa que eu comparo à palheta de limpador de para-brisa velho. A viseira sujinha aqui, tá um dia bonito de sol e tal, te incomoda, mas não te atrapalha. Aí quando você pegar uma chuva no lusco-fusco, a Sérgio, nossa, como eu devia ter limpado essa viseira, usado um produto da MC Care na viseira, né? A gente até usa muito em um evento que a gente patrocina 50 pilotos, então a gente presta um serviço para eles de higienização. Então a gente tem a parceria com a Motul, a gente usa tanto o spray interno para forração, porque eles entram de 4 a 5 vezes na pista. Então, é suor, é macacão. Então o capacete fica aquele nojo. Então assim, a gente acaba toda entrada de pista, a gente higieniza a viseira e a parte interna usando os produtos. Putz, pra gente foi uma mão na roda. Esse outro cara aí faz parte da mesma linha, até ia comentar, eu não conhecia esse capacete de A a Z, eu tenho hoje um off-road, um pra andar na rua, e às vezes do off-road eu uso ele no fim de semana, guardo lá, vou usar ele de novo, ele tá o nojo. E daí a gente tem esse produto realmente, ele é o M2, né, pra limpeza do interior do capacete, e ele realmente tem um cheiro bastante agradável, mas o grande diferencial dele é essa ação antibactericida, né? Sim. Ele é testado dermatologicamente, mas ele tem então essa neutralização de odor. Então justamente você que usa só no final de semana, guarda suado, não dá tempo de deixar ele tomar um sol, ou então o cara que às vezes talvez em São Paulo não é tão comum, mas o mototáxi que às vezes está ali revezando o capacete da garupa, ele é uma alternativa bastante bacana, às vezes para até evitar formar essas bactérias, o mau odor, o fungo, dar alguma alergia ali. E ele tem, então, realmente essa fragrância aí que é agradável quando você chega lá na pista lá para fazer É o muito uso bom. dele. Eu Não tem uso nada muito. que estrague mais o seu humor do que, por exemplo, às vezes eu volto de corrida e você tem que sair direto do autódromo para o aeroporto e joga as coisas na mala, e aí chega, a nossa vida é uma loucura, né? Chega na segunda, tem outra viagem, esquece. Aí você esquece de fazer o procedimento de higienização no capacete. Aí a próxima vez que você vai usar o capacete, você coloca e fala, nossa, o seu humor já vai pro buraco, né? Parece que você está entrando numa jaula. É muito ruim. Ô, Brumel, a LS2 não é só capacete, né? Tem toda uma linha aí de equipamentos de segurança. Eu percebo muito, assim, cada vez mais aqui no trânsito de São Paulo, né? Grandes centros no Brasil, muita gente está perdendo a paciência de andar de carro, se convertendo para moto. Muito motociclista de primeira viagem. Até minha esposa está fazendo carteira de moto agora, com 29 anos. Legal. Então, a galera tem muita dúvida. E, tipo, como escolher a jaqueta certa? Preciso estar andando de bota todos os dias? Como é que vocês orientam, assim, para cada perfil de motociclista, o que é importante? E aonde investir, né? Quais são aquelas coisas? Pô, pelo menos uma jaqueta boa o cara tem que ter, né? Não, isso é exatamente o que você falou. Pelo menos a jaqueta e um par de luva. Muito bom. Porque as primeiras coisas que a gente, quando ocorre um acidente, a primeira coisa que a gente põe é a mão. Então, se você não tiver de luva, a palma da mão vai acabar ralando e, consequentemente, vem o cotovelo. Então, a gente tem uma linha de jaquetas que vai desde a de entrada, que a gente tem uma jaqueta ventilada, que é para aquela pessoa que fala assim, putz, tá calor, não quero usar jaqueta, é ruim ficar aquele negócio esquentando. Então, a jaqueta é 100% ventilada, com protetores nos cotovelos, ombro e nas costas, ajuste. E tem a jaqueta que a gente chama de as 3 estações, que ela tem a forração de chuva, a forração de inverno, e tem ela tem painéis ventilados no peito e nas costas e nos braços. Então você acaba sendo uma jaqueta que você pode usar, tipo, um dia que tá 30 graus, que você vai viajar, você põe só ela e vai tranquilo. Choveu, põe a forração, ela fica impermeável. Então a galera fica muito assim, putz, eu vou viajar, eu vou pro Chile. Putz, é legal você estar equipado dos pés à cabeça, porque vai ser uma viagem de muito tempo em cima da moto. Então aí a gente tem as opções de calça, de cordura também, com as proteções de joelho e quadril, ajuste, opção de forro impermeável ou não, ou a calça ventilada.
Então, assim, existe muita coisa. E agora a gente está trazendo a linha fora de luva, os tênis. A gente tem a linha de sneakers da LS2, que é um tênis que você pode vir trabalhar bonito, só que ele tem a proteção de tornozelo, embaixo da sola ele tem uma alma que mantém seu pé sempre rígido, impermeável e todas as proteções de bico e calcanhar. A grande questão do tênis, né, na minha... Agora eu vou dar o meu procedimento, assim, pessoal. A Karina falou, né? Quando a gente vai aos testes lá fora, os caras, os líderes, né? Os instrutores, são caras que correm de superbike, inglês de super... Os caras rolam a mão mesmo, ilha de man. Então, não tem hipocrisia. Os caras andam rápido mesmo. Aqui, então, também não vou ter hipocrisia. No dia a dia, aqui em São Paulo, nas cidades urbanas, jaqueta, luva, bom capacete, sagrado. Agora, eu acho que dá para você usar uma calça jeans e um tênis, mas o tênis tem que ser de cano alto, senão você vai cair a 20 por hora e o tênis vai sair voando. Quando você vai pegar a estrada, que aí você está falando de sustentar velocidades aí de 100 km, 120 km por hora, não dá para ir de jeans e tênis, né? Você precisa de uma calça de cordura e de uma bota. Até porque já experimentou pegar um caminhão que tem aquelas pedrinhas, carregando pedrinhas, e aí vem todas aquelas pedrinhas, ou você está num asfalto que ainda está sendo recapeado, e aí passa um carro e joga um monte de pedra em você? Uma pedrinha daquela em alta velocidade no seu joelho, de uma calça jeans, dói muito. Então... Até na luva, né? Você tá com uma luvinha mais leve. Às vezes nesse rolê verão, muito quente, às vezes eu uso luva de bicicleta para andar de moto, justamente que é bem levinha, arejada. Mas aí você tá na Marginal, ali a Marginal é eternamente em obras em São Paulo. Você toma uma pedrada na mão, cara, corta aquela hora que você abre a jaqueta para tomar um ar ali, sempre é a hora que passa no recapeamento, né? Às vezes até uma mosca, um marimbondo, até um inseto, um besouro, se ele pegar nos dedos, ou no peito, ou no pescoço, ou de viseira aberta, ele chega a machucar a gente. E onde você vê a galera mais errando, assim, na questão na hora de construir esse enxoval, assim, de equipamento? A galera erra muito no preço. Eles esquecem a parte de segurança e investem na moto, em qualquer outra coisa. Mas na hora de segurança, tem esse capacete de R$89. É só para não tomar multa. Ele põe na cabeça e vai feliz. Ele esquece que é a vida dele que tá ali. Não põe luva, não põe jaqueta, ou compra sempre o mais barato que é para ter. A gente vê aqui em São Paulo no dia a dia verdadeiras barbaridades, né, de questão de equipamento. Não só na rua. A gente frequenta muito autódromos, a gente vê a mesma coisa. O cara investe até R$100 mil numa moto de 1000 cilindradas, 240 cavalos, e ele compra o capacete mais barato. Aí você fala, como assim? O cara investe tudo isso, o cara compra um escape de R$30 mil e não compra um capacete decente. Isso deixa a gente meio aflito. Sim. E a LS2, ela tem... É uma marca espanhola? Espanhola. Né? Mas ela tem produção nacional? Porque eu vejo que tem a LS2 tem um range, né, bem amplo, assim. E uma coisa importante, é que nem quando a gente fala de motor, de óleo, ou próprio Pirelli, que a gente estava falando antes aqui, as marcas premium, né, confiáveis, como essas marcas que a gente está falando, elas têm as linhas mais de entrada também, que você sabe que você está adquirindo algo que foi extensamente pesquisado, que tem um controle de qualidade altíssimo, só é mais simples para ter um custo de aquisição, um custo de entrada mais acessível, né? Isso, a gente tem uma linha de entrada que, dizer assim, que atende a qualquer pessoa e qualquer veículo de uso, dia a dia urbano, moto, até uma estrada leve. A gente fala que é o pessoal que é a primeira moto que vai pegar a estrada. O cara compra uma Phaser 125, ele quer viajar. Ele pode viajar? Ele pode. Ele tendo de jaqueta, o capacete. A gente tem essa linha de entrada. É um capacete que o pessoal julga muito, é barato, é ruim? Não. Só que ele tem toda uma qualidade de EPS, a composição do ABS, que é a calota do capacete, de viseira. Porque é tudo pensado, falar assim, eu não posso soltar um negócio, vamos dizer assim, ruim no mercado, só por questão de preço. Sim. Sabendo que a galera vai comprar. Só que pouca gente ainda entende esse lado. Mas essa questão da galera não investir no equipamento é real, assim, né? Muita gente, principalmente que está começando a andar de moto, Karina, eu vou comprar uma moto tal, qual que você acha, essa ou essa? Mas você tem equipamento?
Ah, não, vou ver, tem algum cupom de desconto? Não, eu tenho cupom de desconto, mas Usa lá assim, Karina 15. vocês têm que pensar na conta da moto, vocês têm que ter a conta do equipamento. Porque, cara, você só vai dar valor a hora que você sofrer um acidente e você... Imagina ralar a mão, machucar a mão, você não consegue fazer nada. Sim. Enfim, mas aí que você percebe que quanto vale, né? Você tem Mas eu acho que você investido falou uma numa coisa luva, chave numa aí. jaqueta. Na hora que, se você é um motociclista de primeira viagem, você fala, olha, eu tô fazendo a carteira de moto agora e eu quero gastar, sei lá, 15 mil reais com a minha moto, que é o valor aí de uma CG hoje. Não, se o seu orçamento é 15 mil, o seu orçamento é 13 mil ou 13.500 para moto e 1.500, 2.000 para um bom enxoval de entrada, né? Acho que os valores não estão muito fora aí do que eu falei, tá, né? Exatamente, é um capacete de até, 799, uma jaqueta de 599 e uma luva de 249, já com proteção, em couro. É curioso também, eu acho que acontece para os dois lados, eu imagino também. Igual você falou, tem o cara da pista, que ele tem lá a moto 1000 preparada, que ele não quer investir no equipamento, não quer investir às vezes num lubrificante adequado para a moto 1000 preparada para pista. Mas tem o cara lá da CGzinha 125, ele trabalha com a moto a semana inteira, ele fica o sábado inteiro ali alisando a moto, a MC quer na moto, final de semana ele quer ir comer um lanche, dar uma volta com a moto brilhando, fez lá todo o cuidado, usa um 700. É verdade. Então ele tá extrapolando o que pediria em manual, então tem os dois lados também, né? E anda equipado, né? E anda equipado, e às vezes esse cara ele tem lá o capacete que você comentou, então que ele pode usar no fim de semana para fazer a entrega e... Esse é o que vai ter moto pro resto da vida e a moto sempre em ordem. É a moto que vira herança, né? Não, e que quando passar por alguma situação que ninguém tá livre no trânsito, a chance de se machucar é menor e vai continuar sendo motociclista, né? Uhum. É isso, é o cuidado da moto e do motociclista. Legal demais, Brumel. Conta pra nós aí, por favor, dê os seus arrobas, onde é que a galera encontra os produtos da LS2. Vocês encontram na LS2, @LS2 Brasil e no site ls2.com.br. Altamente recomendado. A Karina conhece a linha inteira da LS2. Altamente recomendado. E assim, a LS2 está de parabéns, porque a evolução dos produtos em um curto espaço de tempo, assim, o que eles estão crescendo e o que eles estão oferecendo em termos de opção para o motociclista, desde o de entrada até um capacete extremamente tecnológico para quem está correndo, competindo, assim, eles têm o range todo. Então, sou muito feliz de ser parceiro da LS2 e ter esses produtos aí para testar na prática também. Bacana. E onde é que a galera encontra os seus conteúdos da Ilha de Mãe e muito mais, Karina? Bom, @KS1951. 1951, gente, não nasci nessa data, nem adianta perguntar Estaria muito bem lá. conservada, não, né? é um Nasceu ano sim. do meu Jeep, não nasci nessa data, não tenho 70 anos. Mas é isso, KS1951, às vezes eu tô na Full Power, às vezes eu tô na duas rodas, e às vezes tô na Motu, na LS2, mas é isso, KS1951, vai ter tudo lá sobre World Superbike, sobre Ilha de Man e outras novidades. Nem vi ainda, mas já sei que foi legal demais. Obrigado mais uma vez também ao Caio. Semana que vem, encontro marcado em mais um MotuCast. Siga @MotuBR para não perder nada e baixe o aplicativo Motu Expert para sempre saber qual o produto certo para o seu carro ou para sua moto. Até a próxima. É magnífico que tenha acontecido, ¿no? Temos aqui ao Venancio, que fez parte dessa história, está sendo parte dessa história, ¿no? Anos 90, o produto sendo importado. E a marca entendeu que para você pisar forte no Brasil, você precisa ser brasileira. A gente já tinha nossos distribuidores, nossos varejistas, a marca já estava presente, nossos investimentos de marketing, mas o grande passo, não, para você se tornar uma empresa brasileira é você ter a fabricação aqui no Brasil.